Bom, a gente tem uma série de aprendizados, assim, ou algumas bases importantes para o aprendizado de machine learning e que alguns conhecimentos, eu diria, que são relevantes para quem quer trabalhar com machine learning ou data science, vamos chamar assim de uma forma mais ampla, né? Matemática é importante, especialmente álgebra linear e cálculo, tá? Porque os algoritmos funcionam essencialmente com base nessas duas sub-áreas da matemática. A álgebra linear, por exemplo, é a base das redes neurais. O que acontece dentro de um neurônio é uma função linear. E a gente tem algoritmos de otimização que vêm de cálculo, que trabalham o processo de aprendizado, learning, se dá com base em algoritmos de otimização que a gente aprende em cálculo. A parte de estatística com statistical learning, né, que combina essas áreas, toda a teoria de probabilidades, ela está associada à estatística frequentista e à estatística bayesiana. E a parte de programação é muito importante, principalmente Python, a linguagem de Python. O Python é mais usado hoje do que o R, que é muito bom também para estatística, mas o Python é mais usado. A gente tem outras linguagens menos usadas. SQL para trabalhar com bancos de dados, e eu diria que esses quatro primeiros aqui, se você tem um razoável conhecimento, você já está suficientemente bem treinado para poder se desenvolver em machine learning. Talvez os três primeiros. O quarto, dependendo, se você trabalha com grandes bases de dados, ajuda. E aí tem toda a parte de manipulação de dados, visualização, aí entra os algoritmos, o estudo propriamente dito, né? Que aqui na escola, por exemplo, eu ofereço uma disciplina de machine learning para pós-graduação, com mestrado e doutorado. E aí, dependendo do nível de necessidade da pessoa, ela pode ir para a área de Big Data, de Cloud Computing, e comunicação é muito importante para todo mundo, né? Então, essa é uma visão assim, bem ampla. Sendo um pouco mais específico, né, como é que a gente pode aprender? Assim, tem duas grandes estratégias que eu sintetizaria assim, a forma de aprender machine learning. Uma forma que é usada pelo pessoal da área de ciência da computação, computer science ou de estatística, e uma outra forma que é usada por outras pessoas que não têm a base computacional, matemática ou estatística tão boa, né? Como é que é essa abordagem do pessoal que trabalha mesmo com machine learning e que tem como objetivo melhorar os algoritmos? Então, um aluno da área de computação ou de estatística, ele muitas vezes vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso, sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, para melhorar os algoritmos existentes, tá? Então, ele vai aprender álgebra linear, geometria analítica, otimização, probabilidade, estatística, programação, redes e alguns outros assuntos. Ele vai aprender para tentar melhorar os algoritmos e aí, portanto, ele vai ter uma base muito boa ao aprender essas áreas todas aqui. Ele vai ter uma base muito boa para poder avançar e desenvolver o seu conhecimento, avançar a fronteira do conhecimento em termos dos algoritmos, em termos da tecnologia de machine learning. Um aluno de administração, vamos pegar um aluno de marketing, ele dificilmente vai passar por todo esse processo aqui, pelo menos na graduação. Então, a gente chama essa abordagem de top-down, em que o aluno vai aprender uma linguagem de programação, principalmente Python. Ele vai ter uma noção dos principais tipos de machine learning, os algoritmos mais importantes, e o objetivo dele não é avançar ou melhorar os algoritmos, mas saber escolher quais algoritmos servem para o quê e aplicar aqueles algoritmos para resolver problemas. Então, essa abordagem top-down, ela tem a vantagem de ser mais rápida e ela tem a grande desvantagem de ser mais superficial. O ideal é que um aluno tenha essa base aqui para ele poder conseguir entender bem o que o algoritmo está funcionando, avançar na medida do possível no conhecimento da sua área de interesse. Bom, dito isso, então, eu vou para a última parte dessa apresentação antes da análise de alguns dados, e que são as principais aplicações em marketing que a gente tem hoje. Além dessas questões mais básicas, quer dizer, mais básicas sob o ponto de vista de utilização do dia a dia, mas que são complexas sob o ponto de vista de construção, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, Instagram, e todos esses aplicativos usam machine learning para vários dos serviços que eles prestam, né? Mas em marketing, assim, especialmente falando na academia de marketing, a gente tem as principais aplicações sendo a modelagem de escolha do consumidor, ou seja, o que determina a escolha de uma pessoa, seja ela no mundo offline ou no mundo online, né, no e-commerce.
A área de comportamento do consumidor, que é gigantesca e que a gente tem julgamento, tomada de decisão, a gente tem aspectos afetivos, aspectos de emoções, a gente tem decisões cognitivas, enfim, é um universo muito grande dessa área de estudo que iniciou em marketing na década de 60 e que é a principal área em número de pesquisadores no mundo acadêmico de marketing. A área de internet ou de digital marketing, ela envolve a gestão de estratégias de empresa tanto para e-commerce quanto envolvendo também comportamento consumidor e escolha online. E os sistemas de recomendação, aí a gente pega tudo que é Netflix, Amazon Prime, Google, a Amazon propriamente dita, que é o grande líder do varejo internacional, né? Então, todos os sistemas de recomendação de produtos, filmes, músicas, etc., entram nesse grupo. Estratégia de marketing pode ser usada a machine learning para poder trabalhar com diferentes tipos de estratégias para o mix de marketing, estratégia de canal, estratégias de jogos de empresas. Tem um conjunto enorme de variâncias aí para poder se estudar em termos de possibilidades de machine learning para estratégia. Como gerir relacionamentos de forma eficaz e um a um, né? Porque a gente não precisa mais hoje ter uma gestão de massa para a maioria dos assuntos, especialmente na área de e-commerce, a gente consegue gerir relacionamentos um a um, trabalhando com machine learning para fazer ofertas individualizadas. E temos ainda a gestão do mix, né? Todos os elementos aí, vamos pegar marcas, propaganda. Propaganda é muito usado, por exemplo, para leilões, para o Google escolher qual o banner que vai mostrar para você, para um indivíduo, ele vai levar em consideração a probabilidade de compra, a tua probabilidade de compra daquele produto anunciado. Então, a gente tem diversas funções para poder chegar a uma otimização dos sistemas de leilão, que são esses sistemas que o Google usa para exibir uma propaganda. E a gente vai ter a definição de preço dinâmico, a gente vai ter desenvolvimento de produtos com interação com algoritmos que ajudam a desenvolver design de produto, visualmente falando. E a gente vai ter também serviços associados a isso, muitos chatbots que trabalham com serviço e a prestação do serviço propriamente dito também. E, finalmente, métodos de machine learning que são usados para testar efeitos de causa, relações de causa e efeito, e para avaliar políticas, não só políticas públicas, mas para avaliar políticas de empresa em relação à precificação, à gestão de relacionamento, como, por exemplo, companhias aéreas avaliando suas políticas de premiação de pontos, por exemplo. Então, essas são as principais aplicações em marketing, e eu queria mostrar agora para vocês um exemplo de Deep Learning, um exemplo bastante simples, bem básico, para vocês desmistificarem um pouquinho o que é, tá? Então, eu vou passar agora, então, para um outro software aqui. Bom, para quem nunca viu, a gente pode usar o R ou o Python, tá? São dois dos softwares gratuitos. Aliás, esse é um negócio bem legal. Quase tudo em Machine Learning é gratuito, tá? Então, vocês podem trabalhar com muitas coisas de forma gratuita, sem nenhum problema, e conduzir a carreira inteira nessa área sem precisar pagar por software, que é algo super vantajoso. Os dois principais softwares são o RStudio para o R, e ele é quase que dominante para quem trabalha com R. E no caso de Python, os dois principais são o PyCharm, ou tem esse aqui também, o Spyder, que tem vários outros também, tá? Esse aqui é o RStudio, tá? Esse aqui é a cara do RStudio. Enfim, eu não vou trabalhar com RStudio, não. Vou mostrar um exemplo no Python, tá? O Python, então, a gente trabalha com uma IDE, né, que é uma interface gráfica que roda em cima do Python, e essa aqui é um exemplo da interface gráfica chamada Spyder. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Assim, do lado esquerdo é um código, tá? Então, é um código e aí a linguagem de programação é isso, tá? Para quem nunca viu, pode parecer uma coisa assustadora, mas, na verdade, é algo que dá para aprender em pouco tempo, tá? Em poucas semanas dá para a gente aprender tranquilamente a trabalhar com Python ou com R.
E aqui, então, eu tenho um exemplo, tá? Um exemplo de uma rede neural para vocês aprenderem como é que funciona. A primeira coisa, a gente começa importando o que a gente chama de libraries ou de bibliotecas, tá? No caso aqui, eu estou usando o Keras, que é uma biblioteca bastante usada para Deep Learning, e o TensorFlow, que é a biblioteca, uma estrutura de dados que o Google criou e que o Google, esse é um ponto bem importante, o Google, o Facebook, o Netflix, muitas empresas usam o Python como sua linguagem principal. Então, é por isso que ele acabou sendo dominante hoje, ao invés do R, que é mais restrito ao mundo acadêmico. Algumas empresas usam, muitas empresas usam, melhor dizendo, mas o Python é bem fácil de ler, ele é mais interativo, assim, no sentido de parecer mais linguagem humana, um pouco mais... A curva de aprendizado é mais rápida do que do R. O exemplo aqui é um exemplo bem simples, tá? Que é um exemplo assim de classificação de imagem de do banco de dados chamado MNIST. Imagine que os correios vão precisar classificar, ao invés de um carteiro ficar lendo o CEP e colocando em pastinhas, os correios tentaram desenvolver, não os correios brasileiros, mas os correios norte-americanos tentaram desenvolver um sistema automatizado de classificação para agilizar o processo de distribuição de encomendas lá. E aí foi criada essa base MNIST, que é uma base que tem dígitos de 0 a 9, e que o objetivo, então, do algoritmo é reconhecer a imagem. Ou seja, tem um número gigantesco, vamos ver aqui quantos são os números aqui. Train test, a gente tem 60 mil exemplos, tá? E aqui tá, do lado direito, a gente está vendo o resultado, são 60 mil imagens, que tem 28 por 28 pixels por 28, imagens pequenas, tá? Imagens de satélite podem ter bilhões de pixels, aqui são 28 por 28, são imagens pequenininhas. A base de treinamento, então, tem 60 mil imagens, e a base de teste, ela vai ter 10 mil imagens só, a base menor, tá? Então, assim, para criar um modelo de Deep Learning, é relativamente simples, tá? A gente vai importar uma função aqui da library do Keras, tá? Aqui é a rede, network, onde eu estou aqui, eu estou criando a rede, eu vou dizer que é uma rede sequencial, ou seja, ela está vindo da esquerda para a direita entre as camadas. Eu tenho aqui uma conexão densa, ou seja, todos os neurônios falam com todos os neurônios. Uma função de ativação, eu não vou entrar nos detalhes técnicos do que é cada coisa, tá? Mas lembro que eu falei que a gente tem que traduzir uma imagem em números. Aqui eu estou dizendo o input shape é 28 por 28. Eu estou dizendo, então, o seguinte, eu vou colocar cada vez, eu vou adicionar, então, 512 neurônios, é grande, assim, sob o ponto de vista de uma camada grande, com 512 neurônios, e cada imagem que eu vou adicionar, ela vai ter 28 por 28 pixels. E aí eu vou ter uma camada de saída com 10 neurônios, ou seja, os dígitos de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ele vai me dar um resultado da probabilidade de ser cada um dos dígitos a partir de um processo supervisionado. Eu vou ensinar para ele que um dígito é uma coisa, mostrando 60 mil exemplos, e depois eu vou mostrar para vocês como é que ocorre isso aqui. Então, aqui eu vou programar a rede, e aí eu vou usar o que a gente chama de compilar. Eu vou compilar dizendo qual é o otimizador que eu vou usar, tem um monte de otimizadores. Uma função para avaliar o quão boa ela está, o quão bom o algoritmo está, o quão bem o algoritmo está aprendendo, uma loss function, que a gente chama, função de aprendizado. E uma métrica que é a precisão, a accuracy, a precisão enquanto ele acertou que um dado, que um algoritmo, que um número era aquele número mesmo que eu coloquei. Se o 0 era o 0, se o 1 era o 1 e assim sucessivamente, tá? Então eu vou fazer isso aqui. E aí eu vou então visualizar a rede, que é uma rede neural pequena, tá? A rede neural pequena, que tem 2 camadas, ela tem 407 mil parâmetros. O vírgula aqui é de milhares, tá? Porque é a nomenclatura não da forma brasileira de representação de números, mas a forma norte-americana. Então eu vou ter então aqui 512 neurônios na camada intermediária, uma camada só intermediária, e 10 é uma rede, não é um deep learning, eu diria que é um shallow learning, porque é superficial, tem uma camada só intermediária, e uma camada de saída em que eu tenho só 10 neurônios. Então, as imagens de treinamento, então, eu vou ter 60 mil imagens de treinamento aqui no 28 por 28,
e eu vou ter também 10.000 imagens de teste aqui. E aí eu vou então trabalhar eu vou considerar essas imagens em uma categorização, e para rodar o modelo, eu vou rodar aqui com Network Fit. O Fit é o comando para dar um modelo. Ele vai rodar em 10 epochs, ou seja, 10 iterações, em que ele vai, a cada entrada de dados, ele vai mostrar 128 imagens ao mesmo tempo para o computador. Tá? Então eu vou dar um Enter aqui, vocês vão ver aqui que o que vai acontecer. O modelo vai começar a aprender, ele vai no início ter uma determinada medida de precisão, ele vai nos dar a medida de teste de precisão e a teste de loss, de perda. Então vocês vão vendo que ele vai cada vez aprendendo mais, aumentando a acuracidade e reduzindo a perda, o quanto que ele erra. Tá? Observem do lado direito aqui, então, o que vai acontecer. Eu fiz um modelo bem curtinho para rodar em poucos minutos, mas isso aqui pode durar dias ou semanas, dependendo da complexidade dos dados que a gente está trabalhando. Então aqui eu vou dar um Enter, a epoch está começando e o computador está aprendendo aqui ao vivo. Tá? Então ele vai, aqui são as imagens entrando, então a cada vez ele coloca 60.000, ele coloca 60.000 imagens aqui aleatoriamente, tá? E aí a gente tem aqui o tempo que ele demorou em cada iteração, 9 segundos, e veja o que está acontecendo aqui com o loss. Vocês estão vendo que ele está diminuindo e que a acuracidade, a precisão está aumentando. Ele começou com 92% de precisão, na segunda iteração passou para 96, 97, 98, está em 98,9 e aumentando aqui. Vamos ver, ele vai chegar provavelmente a quase 100% de precisão. O que é um indicativo que ele está, que a gente chama de overfitting, ou seja, ele está, agora ele já começou a não melhorar mais. A partir de 99%, ele já está meio que estabilizando, está tendo dificuldade para melhorar, porque não, já chegou num nível quase perfeito de acerto, tá? Então, obviamente que vai ser muito difícil ele melhorar muito mais. Já está aqui na terceira casa decimal, quase chegando a 100% de precisão. Então, a gente tem essa... aí a gente roda desculpa, deixa eu rodar isso aqui de novo. Então, a gente pode rodar com os dados de teste, que provavelmente vão ser piores que com os dados de treinamento. Nos dados de treinamento, ele estava chegando a 99,7% de acuracidade e 1% de erro. Nos dados de teste, ele chegou a 98%, o modelo que eu treinei chegou a 98% de acerto e 2% de erro. Um pouco pior, mas ainda assim excelente, né? Isso aqui é porque é uma base já muito consolidada, então não acreditem que os problemas reais sejam tão bons assim o desempenho, tá? Isso aqui é só para vocês verem funcionando. Certo? Então, pessoal, esse é o assunto da nossa, esse foi o assunto da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, Machine Learning. Esse é meu e-mail para contato, caso alguém tenha interesse nessa área. Estou à disposição para poder ajudar vocês em que vocês quiserem sobre esse assunto super interessante e bastante revolucionário para a área de marketing. Ok? Um abraço, então, a todos.